o Abel no Palmeiras. São 186 jogos, 107 vitórias, 45 empates e 34 derrotas. Um aproveitamento de 65,6%, isso em quase 3 anos, é muito tempo no comando. 317 gols marcados, 150 gols sofridos, 226 grandes chances cedidas e 407 criadas. 10 finais e 7 títulos. Aí a pergunta que eu faço para vocês, que sempre é recorrente, mas tem que voltar assim, eu acho que é teimar com a história dizer que o Abel não é o maior, eu não estou falando o melhor, o maior treinador da história do Palmeiras. Um cara que tem menos de 3 anos de comando, 7 títulos, 10 finais, e aí 2 Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, ninguém conquistou o que o Abel conquistou pelo Palmeiras. O melhor, você quer dizer? Não, o maior. Maior o melhor talvez não. Maior em conquistas? É o maior para a história. Quem que conquistou mais pelo clube? Quem que deu mais títulos pro clube? É isso que eu chamo de maior. Bom, é o seguinte, eu quero que vocês aqui, Flávio Prado, Vanderlei Nogueira, Piperno, você me apontem 9 técnicos no mundo melhores do que o Abel. Então o Abel, que eu critiquei muito, porque ele realmente estava no início conhecendo o terreno no futebol brasileiro, é essa a impressão que eu tenho hoje, né? Que ele jogava só de um jeito. E ele tomava muito pau por causa disso, né? Ele estava reconhecendo o terreno. Me aponta hoje 9 técnicos no mundo superiores ao Abel. Então o Abel está entre o top 10 do mundo, na minha concepção. Na minha visão, ele está entre os 10 melhores treinadores do mundo, o Abel. Não dá para questionar isso é absolutamente, na minha concepção, inquestionável. Não só pelas conquistas, mas pela evolução tão rápida na carreira de qualidade de técnico que ele teve nos últimos 2 anos. É um moço de 44 anos de idade, sabe? É um garotão ainda, tem 40, por isso que eu não acho que é momento para a seleção. Seleção, quem tem que pensar, esses caras que já estão em fim de carreira, Ancelotti, até o próprio Guardiola, que já não tem mal o que ganhar, ele pode pensar numa seleção, né? Mas o Abel, Muricy pode pensar numa seleção brasileira, ele que parou como técnico, mas pode pensar em ser técnico de uma seleção brasileira. Esses caras podem, porque o Abel não, o Abel vai ter uma longa carreira e trajetória em clubes ainda e talvez vá para a Europa em breve, porque eu não consigo visualizar no mundo 9 treinadores. Pode ter 9, tem que citar aí 9 acima dele. Mas isso eu tento concordar com você. Claro que a gente teria que falar nomes para relembrar. Já é duro. Mas em termos de conquista e outra, só dá pra gente dizer. Não é só conquista, é qualidade mesmo. Não. E num futebol difícil, que é o que o Vampeta fala, ganhar título na América do Sul, no Brasil, não é fácil. Não é fácil. Então, eu acho que ele está entre os 10 melhores treinadores do mundo, e não é exagero. Eu não estou exagerando em nada em dizer que ele está entre os 10 melhores do mundo. O Palmeiras reconhece isso com o próprio salário que paga pro Abel. Que é vocês acham exagero? Não, então, aí que está a questão para ser discutida por vocês. Eu tô vendo aqui que eu pedi para a produção, Guardiola, claro que a gente vai vir pro assunto nível de enfrentamento. Mas o Guardiola, desde 2020, tem 4 títulos. O Ancelotti também tem 4 títulos. O Abel tem 7. Então, mas claro que tem o nível de enfrentamento. Óbvio. Não, mas calma aí. Se você for falar de número de títulos, ele tem 4 de expressão. Sim. Ele tem 2 Libertadores, um Brasileiro e uma Copa do Brasil. Perfeito. Tá bom, em números de expressão, ele empata com os 2. Mas lá também tem campeonato Miguel Piperno. Lá tem Copa de tudo, Copa lá tem Rei. taça de... Tem Liga dos Campeões, né? Não, sim, Piperno, mas também tem título Miguel, que é o que a gente fala, mas ele ganhou o Campeonato Paulista lá também. Tem várias taças, várias Acho que a gente não pode comparar cebola com tangerina. Não. Ninguém está comparando o Guardiola. Eu já acho. Não, eu tô falando dos torneios. É impressionante. Não, mas eu acho o seguinte, ele com um grande elenco, num grande clube da Europa, por exemplo, digamos que ele tem um grande clube da Europa e um grande elenco. Esse cara faz trabalho para ganhar título, inclusive em Champions. Já vejo ele assim, já consigo vislumbrar ele assim. Eita, aí pode ser exagero. Flávio Prado, elenco. Dá o time pro cara para ver. Dá um time como o PSG, como o Manchester City. Dá pro Abel, para ver o que acontece. Não uma babaiada. Você tem que ver o cara com um grande elenco. Você não tem milagre. Fazer milagre o cara não faz. É que nem eu querer que o Rogério Ceni ganhe título com o São Paulo. Não dá, não tem milagre. Agora, dá um grande elenco, como tem o Manchester City, na mão do Abel. Sabe por quê? Porque ele é um gestor de pessoas excepcional.
Então, o treinador, além da parte tática, técnica, tem que saber gerir e administrar grupos de pessoas. E ele está se mostrando um gestor de pessoas excepcional, um cara absolutamente diferente. Queimei a língua a respeito dele no começo, viu? Eu dava muito pau no Abel. O Nilson tá falando aí sobre esse jeito de trabalhar do Abel, de ser muito forte em grupo. E ontem teve até uma declaração dele que dizem: Abel, é seu 7º título pelo Palmeiras. Ele disse: meu não, nosso 7º título. Então também reforça esse lado que o Nilson tá falando, de que o Abel é um cara, um gestor, um grande gestor de grupo. O Nilson tá exagerando, Flávio, na sua opinião? Ou o Abel pode, com um grande elenco, realmente ser um técnico grande na Europa? E para você também a pergunta, Wander. Bom, boa tarde. Eu faço muita comparação de jogador e técnico aqui no Brasil no mesmo nível. Ele é um cara testado e aprovado aqui. E aí, é tipo assim, quando o Vinícius Júnior foi pro Real Madrid, era um jogador aprovado no Brasil. Ele foi lá e provou. Nem aprovado ainda. Aquele outro menino, que eu sempre esqueço, que era do Flamengo também, que foi e não rolou. O outro menino que o Flamengo vendeu também, o Renier. Renier, os dois estavam, vamos lá, o Renier provou e o Vinícius não provou. Não, o contrário, o Vinícius provou e o Renier desculpe, o Vinícius provou, é isso. Eu acho que o Abel, ele foi aprovado aqui. E para por aí, é um treinador que foi aprovado na América e que aí... A vantagem de ser um europeu. Aí já mas aí já é outra conversa, eu acho que é outro nível, outra conversa, outro papo. Ele é um jogador, é como se fosse um jogador, um jovem jogador. O Jefinho lá do Botafogo foi aprovado, vai lá pro Leão. O que vai acontecer? Pode chegar lá e arrebentar, virar um monstro e pode micar. Eu acho que é exatamente igual, não tem diferença nenhuma. Ele foi aprovado aqui, passou em todos os testes aqui, claro. No Palmeiras, eu sempre ressalvo isso, né? Precisaria ver ele num time um pouco menos estruturado. Mas, enfim, na parte que ele coube, ele fez. Ele não podia ganhar pelo Juventus porque ele é técnico do Palmeiras. Tá tudo certo. Mas, para mim, ele é um técnico aprovado, é um garoto, um jovem jogador, como se fosse um jovem jogador, que pode ter uma sequência de carreira lá na frente ou não. Mas aí começa tudo zero. Quando o Vinícius Júnior chegou quando o Casemiro chegou no Real Madrid... Não dá. Vai pro Porto, vai ficar lá um pouquinho, brinca lá um pouco e depois você volta. É mais ou menos isso. Então é por aí. Pra mim, eu não consigo... Não dá pra saber. O Jefinho vai ser o quê na Europa? Mas pra mim é a mesma coisa. Flávio? É o que eu falo. Muitos treinadores, você falaria aqui. Claro que não. É um absurdo falar que ele vai bem na Europa. O Abel não. Não dá. O Abel eu acho que não, eu não acho não. Eu acho da Europa acho que vale pra qualquer treinador brasileiro. O Dorival também. O Vanderlei foi lá. Foi razoavelmente bem no Real Madrid, não foi tão bem, mas não foi tão mal. O Filipão não funcionou. É isso, acho que qualquer... Tipo assim, o Dorival Júnior poderia ter uma experiência na Europa e dar certo? Poderia. Eu acho que é igual, é igual. Eu acho que nós não temos como tomar por base, eu acho que as coisas são muito diferentes. Acho que não dá pra você fazer um nível de... Não dá. Ele ganhou tudo na América. Ganhou. O Gallardo, pronto. Eu não acho que o Abel seja o nível do Gallardo. Acho que o Gallardo é melhor que ele. Mas o próprio Gallardo, será que ele vai dar certo na Europa? Ele falou, não sei. Pode ser que dê, pode ser que não dê. O Tata Martino, quando chegou no Barcelona, morreu. Micou. Ele era um técnico, maravilhoso. Tal. Vai pro Barcelona, chegou no Barcelona e morreu. E foi para times menores. É assim, é nesse nível que eu tô vendo. É como se fosse começar do zero. Nisso eu discordo. Eu acho que o Abel é muito melhor que o Dorival Júnior hoje para comandar um time europeu. Não. Eu digo comparando os dois. Abel Ferreira, sim, Dorival Júnior, eu acho o Abel Ferreira muito mais treinador. Eu acho o Dorival melhor. Você acha o Dorival mais treinador que o Abel Ferreira? Acho. Mas baseado no quê? Em tudo que ele tem de carreira, tempo de carreira. Ele já mostrou serviço com time ruim, já mostrou serviço com time bom. Ele já mostrou serviço de todo jeito. Ele pega o Ceará, ajeita o Ceará, vai no Flamengo, ajeita a vida do Flamengo como gestor de grupo. Ele é mais testado. O Abel tem um teste. No Palmeiras, um dos melhores times do Brasil, que ele já chega com uma grande vantagem. Calma. Quando ele ganhou a primeira Libertadores, o Palmeiras não era esse time, não. Não era um time forte. Palmeiras vinha de vitórias e mais vitórias. Que é isso? Mas não era um time forte. O Abel fez vários jogadores crescerem nesse Palmeiras. Ele fez o Rony crescer, ele fez o Rafael Veiga crescer, ele fez o Danilo crescer. Sim, mas também perdeu alguns jogadores. Quer dizer, faz parte. Ele não conseguiu recuperar o Patrick de Paula, não conseguiu recuperar o Verón. Mas isso não quer dizer... Todo treinador vai fazer um trabalho, vai ajeitar, fazer coisa boa e coisa ruim. O Abel... Tá recuperando o Gabriel Menino. Isso. E é mérito dele... E quem não recuperou, ele mandou embora. Conseguir trabalhar num time de alto nível, o cara chegou e fez o serviço dele. Ok. Só que ele não foi testado. Ele, assim, nesse nível, entendeu? Por isso que eu sou mais Dorival. Se eu sou um time europeu,
antes do Abel, dou uma chance pro Dorival. Porque o Dorival já pegou de tudo, desde time ruim a time muito bom, e sempre respondeu bem. Desculpa, sempre pra mim o Dorival não faria metade do que o Abel fez nesse Palmeiras. O Palmeiras eu acho que faria. O Palmeiras em 2019, que fez, teve um ano muito ruim, com o Filipão e depois o Mano. Os dois saem do Palmeiras, o Filipão no meio do ano, depois vem o Mano. E, de fato, aí aquilo provocou a reformulação que é iniciada com o Vanderlei em 2020, né? Que sobe os meninos. E começa bem. Começa bem. Mas o de 2019 com o Mano e com o Filipão era uma coisa lamentável. E era o Palmeiras que trouxe Carlos Eduardo pagando 20 e tantos milhões, Felipe Pires. Nossa, o Filipão pediu o Ramírez. Era uma coisa... 2019, o Palmeiras ficou em terceiro do Brasileiro. Toma aquela virada do Grêmio aqui na Libertadores... que foi uma tristeza também, com o Filipão. E aí depois veio o Mano. Então, acho que aquele momento foi muito ruim. Eu já vou jogar pra você, chamando de absurdo até o que o Flávio Prado falou aqui. Pra mim, comparar o Dorival Júnior com o Abel Ferreira hoje, pra mim é um absurdo. Eu acho o Abel muito mais treinador que o Dorival Júnior. Eu espero. Primeiro o Abel tem que, como o Nilson gosta de falar, tem que comer muito feijão. Pra gente saber se ele vai chegar. Mas, eu quero só ver a gente tá falando isso desde o primeiro ano dele. Espera um pouquinho. O cara já tá indo pro terceiro. Eu sei, no Palmeiras. Eu quero ver, na hora que o Abel tiver dado do Dorival, se ele ainda existe como treinador ou se não existe. Mas, Flávio, ele não sai do Palmeiras, sabe por quê? Porque ele ganha tudo. O Dorival Júnior já teve um Santos super potente nas mãos, onde ele só ganhou a Copa do Brasil. E aí ele saiu. Ele montou o time. Tá bom, mas ele saiu. Mas todo mundo sai. O Abel não... Não, todo mundo sai, não. O Abel não tá saindo. Claro, ele tá no Palmeiras, gente. A direção do Palmeiras é diferente. Tava naquele empate da Santos. Se o Dorival... E fez serviço. Ganhou a Copa do Brasil. Uma Copa do Brasil. O Abel ganhou 2 Libertadores já de cara. E a estrutura do Santos não é a estrutura do Palmeiras. Já começa por aí. O Palmeiras tem uma estrutura diferente. O Palmeiras é outro papo. E aí entra uma outra situação. Será que o Abel... Será? Não sei. Interrogação. Quantos anos tem o Dorival? Quantos anos tem o Dorival? 60, por aí. 60. Com 43 anos, o Abel Ferreira já tem muito mais título de expressão que o Dorival. Você tá comparando, falando da carreira. O Abel tem 43, ele não pode ter os times que o Dorival já tem. Eu sei. E por isso que nós temos que esperar. Porque se o Dorival tivesse nesse Palmeiras nos últimos 3 anos, será que ele não ganharia também? Não sei. Difícil não ganhar no Palmeiras. Difícil. Mas era difícil não ganhar naquele Santos também. Será que o Abel... Mas ele ganhou. Ele montou aquele time. Mas ele ganhou 2 Libertadores com aquele time? Mas com o Santos é diferente. É outra coisa. Qualquer oscilação já cai. Olha só, será que o Abel Ferreira teria ajeitado o time do Flamengo do Palmeiras? Deixa eu só te falar uma coisa. Tenho muitas dúvidas. Sabe, o Dorival chegou e ajeitou. A grande vantagem que tem o Abel sobre o Dorival. Eu adoro o Dorival, que nem o irmão. Gosto dele demais, acho um grande treinador. Até pro Vanderlei Nogueira falar, que o Vanderlei tá quietinho aí. Não, tô ouvindo, aprendendo aí. Eu queria só falar daqui a pouco. O Dorival, o grande problema do Dorival é não saber dominar grupo de... E isso ele demonstrou no Santos com os meninos. O Neymar foi pra cima dele. O Ganso foi pra cima. Lembra aquele jogo do Ganso no Pacaembu, que ele não queria sair? Então, o Abel tem uma coisa que um treinador, hoje, para ser vitorioso, precisa saber. Gerir e administrar grupo. Ele é excepcional nisso. Excepcional. Mas você lembra por quê? Você que gosta do Guardiola, o Guardiola repete isso 800 mil vezes. O cara que não sabe gerir e administrar grupo vai ter problema. Você lembra por que o Dorival saiu do Santos? Ele enquadrou o Neymar, meteu o Neymar no banco, a direção do Santos falou assim, não, ele tem que jogar. O Palmeiras faria isso? O Palmeiras não faria. A Leila faria isso? Não. Aí o que eles fizeram? Mandaram ele embora porque ele tinha punido o Neymar. Isso é coisa de time que tem uma administração pequenininha. Não é o caso do Palmeiras. Mas eu acho que a gente está comparando patamares diferentes. Eu também acho. Porque o Abel Ferreira é muito mais. Eu acho que o tempo de trabalho do Abel não o credencia a ser comparado com um cara como o Dorival. Ele é muito melhor que o Dorival. Eu nem sei se ele... Eu não sei se ele vai chegar onde o Dorival chegou. Ele já chegou onde o Dorival chegou. Não. Ele já chegou, Não, ele só trabalhou no Palmeiras. Ele vai ter que trabalhar em outros times. Vanderlei Nogueira, eu vou te dar a palavra. E vou dizer só uma coisa. Pra mim é o seguinte... nós estamos comparando coisas diferentes. Eu gostei muito da frase. Como é que você falou? Comparar o quê com o quê que você falou? Eu gostei, Piperno. Cebola com tangerina. Eu acho que o Dorival tem um outro tipo de carreira. É você chegar e falar assim, por exemplo, chega um cara aqui, começa a narrar. Narra bem e tal, não sei o quê. Ele pode ser comparado com o Nilson? Não. Não, mas ele começou narrando bem, é diferente. Se ele for um talento não sei se ele é melhor. Mas você sabe se ele passa a emoção que o Nilson passa. Qual o diferencial do Nilson? Passa emoção, sabe passar... Sim, mas será que daqui a 20, 30 anos ele vai ser?
Porque o problema todo, a carreira não pode ser limitada no espaço fechado. Nós fizemos um recorte de 3 anos. E nesses mesmos 3 anos, o Dorival pega um Ceará, que estava lá embaixo e está arrebentado, ajeita um Flamengo que estava arrebentado, podre, destruído, e ajeita e ganha o Campeonato Brasileiro. Não. Calma, Copa do Brasil e Libertadores. Desculpa, Copa do Brasil liberta mais que isso até. Então calma, sabe? Eu acho que vamos devagar. O Abel, ele tá no melhor time do Brasil, com uma estrutura, com respaldo, e aí é difícil você ser bom nesse time. Reconheço. Mas calma. Se ele cria um problema, Patrick de Paula afastaram. Se fosse no Santos, não sei, provavelmente mandaria ele embora e ficaria com o Patrick de Paula. É o exemplo do Neymar e do Dorival. Então temos que tomar um certo cuidado. Vanderlei, mais um pouco. Vanderlei Nogueira, é um absurdo o que o Flávio Prado tá falando? Pra mim é. Pra mim o Dorival já é muito abaixo do Abel Ferreira, mesmo o Abel com 43 anos e o Dorival com 60. Boa tarde a todos. Você vê, é um privilégio ser o último a falar e demorar esse tempão, porque a gente só aprende aqui e vai lembrando das coisas. Por exemplo, o Piperno citou o menino, já foi dito aqui. Ele só melhorou porque foi enquadrado pelo Abel. É bom deixar porque ele falou, o Piperno lembrou que ele teve uma fase aí que pisou na bola, mesmo reconheceu, tudo é verdade. Só que no discurso o Piperno não considerou que quem deu aquela enquadrada dura nele foi o Abel Ferreira, que é uma virtude, é um ponto positivo para o Abel. O Nilson abordou a saída do Dorival do Santos. O Flávio corrigiu no bom sentido, dizendo que realmente não foi erro do Dorival. Qualquer chefe precisa de retaguarda da direção, porque senão ele não vai poder colocar em prática aquilo que ele acha que é o correto. No caso do Dorival foi a mesma coisa, a diretoria do Santos não segurou e é claro, em qualquer clube, no Flamengo, no Palmeiras, em qualquer um, se o dirigente levar na base do coração e não de uma boa gestão, ele opta pelo jogador e dá um bico nos fundilhos do treinador. Porque pelo jogador ele pode receber 300 milhões numa negociação e o treinador vai meter ele na justiça para receber depois de 10 anos. É assim que funciona aqui no futebol brasileiro. Então eu só queria fazer... Mas o Flávio também disse, já para te dar a palavra também, que o Dorival não teve esse super time do Palmeiras, mas teve o super time do Santos. E não ganhou o que o Abel ganhou. Também não deu tempo, não saiu. Não dá para comparar o super time do Santos com esses dois que nós estamos falando agora. Para mim, o time do Neymar do Santos não se compara com esse Palmeiras. Tinha o Neymar. Neymar era muito bom, mas tinha quem é que jogava? Zé Love, jogava Zé Love, jogava André Balada. André Balada, Zé Love. O André Balada era um baita atacante na época. Naquele time. O Allan Kardec, o Wesley. Mas era super time. Ele montou o time em cima do lambado. Peraí. Era super o Asmar pediu pra eu falar. Não, mas era super time. Então deixa eu só concluir. Tinha o Robinho também. Só concluir. Eu quero só colocar direitinho aqui, porque tem coisa dos dois lados. Com relação a conquistas do Abel Ferreira. Para quem gosta de números, claro, que você coloca estatística, você pode analisar para cima ou para baixo, né? Então, para quem gosta de números, são 186 jogos, a cada 27 jogos, um título. É bom isso? Sensacional. É bom. Hã? Sensacional. Ok, mas você pode, aqueles que não reconhecem muito isso, pode falar, mas teve taça Nogueirinha que não vale muita coisa. Tá bom, é uma questão de percepção. Percepção no mundo é muito engraçado porque cada um tem a sua, é muito legal, são bilhões de percepções, cada um vê de uma maneira. Então, 27 títulos em 186 jogos é um bom negócio. O professor Abel Ferreira é um técnico fora da curva, muito bom. Muito bom. Agora, dizer que é Deus, eu acho que é um pouco de exagero. A história dele não acabou, está só começando. Ele pegou uma orquestra que estava com bons jogadores e ele recuperou muitos músicos, fez o cara tocar Beethoven. Sem dúvida alguma que ele tem méritos, meu Deus, ele tem só méritos. Aliás, 95% de méritos. E tem alguns defeitos. Tem defeitos, a gente não pode só achar que ele é espetacular. O que ele fez no último jogo, por exemplo, ele era para ser expulso no primeiro tempo. Essas coisas, a gente tem que... Ele está procurando pelo em ovo no cara. Não estou procurando, são os números, ele é muito expulso. Ele chuta o microfone, ele poderia... Não importa que ele está com raiva da emissora, ou ele pensou que era um copo vazio, não interessa. Essa postura não é, eu diria, atraente para
voos na Europa. Ah, nada disso. O cara sendo bom, ele pode quebrar tudo, chegar... Não, mas tem técnico na Europa que dá chilique também. O Klopp cansou de dar chilique no Borussia. Mas tudo bem. Cansou de dar chilique. Tá bom, mas tem que ser criticado também. Sim. Só isso. Com relação à conquista, é muito importante. Ele está vencendo de 7 títulos disputados, ganhou 7. Não, de 10. Perdão, de 10 ganhou 7. Não é uma marca simples, é de respeito. Agora, ele tem estrutura, tem jogador, ele é o presidente do futebol do Palmeiras. Não sei se ele seria... Ele é o presidente do futebol do Palmeiras. Eu estou, claro, colocando com essa... Calma, presidente Leila, não fique chateado, nem estou minimizando a sua importância. Estou dizendo que no futebol ele é o presidente. Ele manda prender, manda soltar, ele faz o que ele quiser e tem feito e tem dado certo. Eu não estou fazendo crítica. Está perfeito. Deu poder para quem tem mostrado competência. Está tudo certo, nada errado. Mas ele não pode fazer algumas coisas, né? Ele pode ter uma pequena... Eu brinquei outro dia dizendo que ele não é propriamente, numa resposta, numa entrevista, ele não tinha a paciência do Gandhi, do Dalai Lama. Mas também não precisa ser super impaciente. Né? Pra mudar o comportamento. Eu acho que ele pode melhorar um pouquinho. Agora, não pode tratar ele diferente como tratam. Tem que expulsar como tem que expulsar. Então, eu estou só falando isso porque é importante. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas a carreira dele está só começando. Nós só vimos no Palmeiras. Mas é um talento precoce, Wander. É isso que eu falo. Ele é um talento precoce. Ele é um cara que dá pra você dizer que é melhor que um cara que é mais velho. Eu falei que ele é fora O cara da tem curva. 43 anos. E ninguém Quem falou que ele é técnico? Deus. Não, Eu falou que ele é uma o maior pergunta pra Palmeiras. você. Qual é o técnico que teve ascensão na carreira nesse espaço de tempo tão curto como o Abel no mundo? Me cita no mundo. Não é no Brasil. No mundo. Eu não vou... Vai, no mundo. Não tem. Ele está no seu ranking. Sim, mas não tem. Ranking é igual o ranking da FIFA. Mas, Vanderlei, uma porcaria pra isso é ótimo. Mas, Vanderlei, mas não é ranking, é fato. É fato. É fato. Nilson, Qual é o... Mourinho. Qual... Não, agora. Recente. Qual é o treinador que teve ascensão recentemente no planeta, num espaço de tempo tão curto como Abel Ferreira? Alguém pode me responder? Nilson. Se vocês me citarem um treinador que teve essa ascensão, eu falo, não, vocês têm razão. Cara, talvez o Galhardo. O Galhardo no Líder recentemente, claro. O Galhardo fez um timaço. Para com isso. Talvez o Galhardo. a mesma coisa que o Abel. Para aí. Talvez Pegou o o time na Galhardo. segunda divisão. Para aí. Pegou o time na segunda E divisão. outra coisa. Tem um, Scaloni. Vocês estão esquecendo. O Scaloni. Não, esse cara ganhou a Copa do ganhou Mundo. Mas ganhou a Copa. Ô, Flávio, tinha acabado de eu ganho, pô. Não, mas ganhou a Copa do Mundo. O Scaloni Messi jogando aquela bola, Galhardo né? ganhou um título lá no Nacional. Não tem no primeiro. mundo. Não, tem sim, no o mundo. Galhardo e o Scaloni, eu acho que se comparam. Técnico de clube não tem no mundo quem teve ascensão no espaço de tempo tão curto como o Abel. E eu tenho à vontade para falar, porque eu era um crítico violento do Abel, porque eu achava feio demais o jogo do Palmeiras. Feio, era um jogo feio. Só que esse cara teve uma ascensão que a gente tem que tirar o chapéu. Ou então a gente vai dar murro em ponta de faca, não reconhecer. Não é isso. Não reconhecer que esse moço evoluiu. É que você faz um ranking e coloca ele no Eu entre os 10 patamar. melhores do mundo. Não, você Se der um elenco como o Manchester o City... ranking é seu, eu não quero mudar. Um elenco como o Manchester, o ranking é PSG, seu. tá na mão do Abel. Não, eu não quero mudar o seu. O Abel seria mais técnico do PSG do que essa baba de treinador que tá lá. Eu queria que você só entendesse. Vai por o seguinte, mim. Ele tem 43 anos, agora já tem 44. Ele tem 44 anos, tá certo? Ele não venceu nada antes do Palmeiras. Ele está começando uma carreira, ele teve mérito. Poxa, estou acabando de falar aqui, ele acertou o time do Palmeiras, tiveram paciência com ele. Você mesmo falou que no início era um futebol feio. Era feio. É um processo. Então a gente não sabe onde vai chegar. Só isso. Pode ter parado aí, é igual aquele... Gente, mas já chegou. Você- É isso que eu tô falando, já chegou. Então acabou a carreira? Não, mas o cara tá vai 3 só anos. crescer, O cara tá gente. 3 anos ganhando tudo. Vanderlei Não tem como a gente questionar. Vai só crescer.